Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Astrologia na Prática. Mais um encontro nosso nesta segunda-feira para a gente aprender um pouquinho mais de astrologia e usar essa ciência tão rica para o nosso desenvolvimento pessoal, emocional. Boa noite, Érica. Boa noite, Lúcia. Espero que vocês estejam bem nessa semana ainda de lua minguante, caminhando para uma semana de lua nova. Oi, Sandra. Oi, Pati. Pois é, muito tempo. Depois de 2 anos de astrologia na prática, eu tive um momento de férias e voltei. Faz quase 2 meses. Vamos lá, meu povo, para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Kiki Haddad, sou astróloga, estou todas as segundas-feiras aqui no ITK, às 18h30, com Astrologia na Prática. E o meu intuito aqui é trazer a astrologia de maneira descomplicada, para que a gente utilize a astrologia no nosso desenvolvimento pessoal, comportamental, emocional, para que a gente aprimore as nossas relações. E vamos lá, nós estamos falando desde a semana passada dos planetas. Todas as lives estão gravadas e salvas no YouTube do ITK, tá bom? Aqui na página você não encontra, mas lá no YouTube você vai achar a live passada e todas as outras. Nós já falamos de todos os signos e agora começamos a falar dos planetas. Eu contei um pouquinho sobre os planetas na live passada e apresentei para vocês os planetas pessoais. Quais são os planetas pessoais? Sol, Lua, sabemos que não são planetas, mas na astrologia a gente chama de planeta. Mercúrio, Vênus e Marte. Por quê? Porque são os planetas que na astrologia representam o nosso comportamento mais racional, objetivo, cotidiano e presente, ok? Então eles falam muito sobre quem a gente é mesmo, né? Quando a gente reconhece a nossa Vênus, o nosso Mercúrio, a gente se conhece muito mais profundamente, a gente se identifica muito facilmente. Depois a gente tem os planetas transpessoais e os planetas ou geracionais e os planetas transgeracionais. Qual que é a questão? O Sol fica cerca de 30 dias em cada signo. A Lua fica 2 dias e meio em cada signo. Ela passa por todo o zodíaco em 1 mês. Mercúrio, ele acompanha mais ou menos o ritmo do Sol. Então, ele passa por todos os signos numa média aí também de 12 meses. Vênus tem uma órbita um pouquinho mais lenta. Ela acompanha o Sol e Mercúrio. E ela fica 18 meses para dar a volta em todo o zodíaco. Então, são planetas muito rápidos, né? Cada mês ali, às vezes Vênus, durante 1 mês, passa por 2 signos. Fica 15 dias num signo, 15 dias no outro signo. O Sol, 1 mês. Mercúrio, a mesma coisa. Então, por isso que a gente... são planetas que a gente tem uma outra análise deles, tá? Já os planetas geracionais ou transpessoais são 2. Júpiter e Saturno. Júpiter fica 1 ano em cada signo. Imagina que a Lua fica 1 mês em cada signo. Então, para ela dar a volta no zodíaco, 30 dias, 29 dias mais ou menos. Júpiter, para dar a volta no zodíaco, são 12 anos. Então, a gente já tem um caminho aí muito maior. Eu esqueci de falar de Marte. Marte, para dar a volta no zodíaco, são cerca de 22 a 24 meses. Também é um planeta rápido. A cada 2 anos, ele dá o ciclo completo. Agora, Júpiter demora 12 anos para dar essa volta completa e Saturno demora 28 anos para dar esta volta completa. Ele fica cerca de 2 anos e meio em cada signo. Então, são planetas que têm uma dinâmica completamente diferente na astrologia e, obviamente, no nosso comportamento. Quando eu fui estudar astrologia de maneira profissional, o meu primeiro mestre, o meu primeiro professor, ele não lê no mapa astral Júpiter e Saturno nos signos.
ele só lê nas casas astrológicas. Por quê? Durante um ano, quantos nenéns nascem? Nem sei dizer, mas milhares. Então, milhares de nenéns nascidos no ano de 2024 têm Júpiter em Gêmeos. Então, o que acontece? Não é uma característica muito pessoal, é uma característica de um grupo. Imaginem 2 anos e meio, que é o tempo de Saturno nos signos. Então, nasce muita gente com o mesmo Saturno. Eu leio, e para mim faz sentido. Então, eu acho que Júpiter e Saturno realmente nos signos, eles trazem muito para o nosso entendimento. Mas são coisas mais inconscientes e muito mais subjetivas, tá? E aí a gente tem os planetas geracionais, porque eles falam de uma geração, às vezes mais de uma geração, que nasceu com aquele planeta naquele signo. Urano fica 7 anos em cada signo e ele tem um ciclo de 84 anos. Netuno fica cerca de 15 anos em cada signo e ele tem um ciclo de 200 e não sei quantos anos. Não, de 100 e poucos anos. 160 anos, mais ou menos. E Plutão fica entre 15 e 30 anos num signo. Ele fica no mínimo 15 anos. Ele acabou de ficar 15 anos em Capricórnio e no mês que vem ele ingressa definitivamente em Aquário e fica por 21 anos em Aquário. Esse ano que passou ele esteve em Aquário, retrogradou. Então, quantas pessoas nascem no mundo em 15 anos, em 20 anos, em 30 anos? Então ele tem um ciclo de 257 anos, mais ou menos. Ninguém em vida vê um ciclo completo de Netuno e de Plutão. De Urano, 84 anos, a pessoa pode até viver esse ciclo, obviamente é muito mais fácil. E aí Urano, Netuno e Plutão são planetas que realmente, para mim, não faz sentido fazer a leitura deles nos signos. Faz sentido quando tem uma conjunção de Urano em Sagitário com Sol em Sagitário, de Plutão em Escorpião com Sol em Escorpião. Sim, aí os aspectos, eles fazem total sentido, mas uma pura leitura de Plutão em Escorpião, Plutão em Libra, aí eu não vejo como de fato isso faz sentido numa leitura, ok? Então a gente vai começar falando dos planetas geracionais ou transpessoais. Aqui a gente tem Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar. Ó, quando eu pego aqui, é que Saturno, ele tem os anéis aqui, né? Então ele parece que ele tá maior, mas ele não é maior do que Júpiter. O próprio, o Sol, obviamente. Mas Júpiter é um planeta, é o maior planeta do sistema solar. Assim como Vênus é um planeta que não tem uma conotação negativa. Ele pode fazer aspectos negativos, ele pode trazer alguns atrasos, algumas questões para a gente trabalhar, mas não é um planeta que num signo ou numa casa vai falar, nossa, essa posição aqui é muito difícil. Ele é o regente clássico de Sagitário e Peixes, tá? E aí depois Peixes ganhou um regente moderno, que foi Netuno. Júpiter é o planeta que representa um grande fermento no nosso mapa. Tudo que ele toca expande. Então, se você tem um aspecto desafiante, se você tem uma conjunção de Plutão com Marte, e aí você tem um Júpiter ali também, em conjunção, poxa, vai ser uma conjunção bombástica e difícil. Júpiter, ele esteve envolvido no mapa da pandemia. No mapa da pandemia, a conjunção era Saturno, que é considerado um maléfico, Plutão, que é considerado um maléfico, Marte, que é um planeta de muita intensidade, e Júpiter. Então, quando a gente viu Júpiter ali naquele mapa, a gente entendeu que ia ser alguma coisa muito grande, porque é como se a gente descarregasse ali colheres e colheres de fermento, e aquele bolo, aquele pão, saísse completamente da forma e tomasse todo o forno e sujasse tudo, entende? Então, por onde Plutão passa, a gente tem crescimento. Esse crescimento pode ser muito positivo, obviamente, e essa é a conotação principal de Júpiter. É o planeta que traz a nossa conexão com a nossa fé, conhecimento, sabedoria. Por seu regente de Sagitário e de Peixes, fala muito sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre a vida, sobre filosofia, sobre entrega. É o planeta que rege a alegria, a criatividade,
a festa, o entusiasmo, a aventura, a adrenalina. E onde a gente tem Júpiter, a gente tem um toque de Midas e uma carta na manga. Então, no Metamorfose, que é um treinamento que eu dei presencial há uns 2 anos, um dos pontos que todos os treinandos eles olhavam no mapa deles era o ponto de Júpiter, porque quando a gente precisa acessar aquele pozinho de pirilim-pim-pim, aquela mágica que a gente faz, aquela energia forte de criatividade, de superação, de sair de uma mesmice, de sentir uma renovação, uma fé muito grande na vida, um poder de criação muito grande, a gente vai olhar Júpiter no mapa astral. Ele é, junto com Vênus, o planeta mais brilhante no céu. Então, frequentemente, a gente vê Júpiter e Vênus no céu. Vênus a gente vê normalmente no pôr do Sol, porque é um planeta que está muito perto do Sol sempre. Vênus está sempre 2 signos para frente ou 2 signos para trás do Sol. Isso quer dizer que está muito perto, às vezes está no mesmo signo. Então, muitas vezes, quando o Sol se põe, o céu está limpo, a gente vê Vênus ali, que é a estrela d'alva. E Júpiter a gente costuma ver, tem épocas que ele está em conjunção com o Sol, mas a gente costuma ver, às vezes passado aí quando já está totalmente escuro, às vezes no meio da madrugada, depende de em que signo que Júpiter está e em que época do ano nós estamos. Para saber se é um planeta ou uma estrela, o planeta não pisca. Então, sempre que você olhar para o céu e ver alguma luzinha piscando, é uma estrela, exceto pela estrela Arcturus, que é uma estrela que não pisca, tá? E ela frequentemente é confundida com planeta. Agora, os outros planetas, você vai ver uma luzinha contínua, consistente, que não pisca. E para quem gosta, a hora que Marte estiver nítido no céu à noite, em algumas épocas que ele fica, a gente vê um pontinho laranja no céu, avermelhado, é a coisa mais linda. Eu sou apaixonada por ficar observando os planetas. Vamos lá então, vamos seguir aqui. Os meus anéis deram uma amassadinha. Esses são os meus planetas para constelação. São muito delicados, feitos de EVA. E deu uma ligeira amassadinha, olha só. Nós temos aqui Saturno e os seus anéis. Não é o único planeta que tem anéis, tá? Vocês já vão descobrir outro planeta que também tem anéis. Saturno é o último planeta que nós enxergamos a olho nu no céu, ok? E isso foi uma realidade até 200 e poucos anos atrás. Ainda continua sendo o último planeta que nós conseguimos ver a olho nu, mas até 200 e poucos anos atrás era o último planeta que nós conseguíamos avistar, porque os telescópios não tinham tecnologia suficiente para avistar Urano, Netuno e Plutão, que foram descobertos entre 250 até quase 100 anos atrás, tá? Primeiro Urano, depois Netuno e Plutão, que em 2030 comemora o 100º ano da sua descoberta. Saturno, ele era tido como o maléfico, o planeta da morte, o planeta da escassez, das dificuldades, mas também do crescimento, do amadurecimento. É o regente de Capricórnio, é o regente da casa 10 do nosso mapa astral natal, que é a casa da carreira, do crescimento, da ascensão, das ambições. E Saturno, ele tem, não é tão ruim assim, tá? Como falam, ele tem sim a sua parte benéfica, tá? Qual que é a simbologia de Saturno no nosso mapa? Onde a gente tem Saturno, na nossa infância, às vezes até os 28 anos, que é o nosso primeiro retorno de Saturno, ou seja, é a primeira vez na vida que nós vemos Saturno passando pelo ponto exato que ele estava quando a gente nasceu. Então é um ciclo de 28 anos, é um ciclo de amadurecimento. Coincidentemente ou não, o nosso cérebro se torna um cérebro maduro e adulto entre 25 e 28 anos. Onde a gente tem esse planeta no nosso mapa, na nossa infância e às vezes até os 28 anos, nós passamos por traumas, por dificuldades, por tropeços, por situações que nos causavam muita dor.
Em algum momento a gente dá uma virada de chave que essa posição se torna um grande alicerce de crescimento. Vou dar um exemplo meu para vocês. Eu tenho Saturno na casa 3 em Escorpião. Qual foi o grande calcanhar de Aquiles da minha vida inteira? Eu gosto de astrologia desde os 8 anos, mas eu era muito esquisita para as pessoas. Não era uma criança normal, né? Porque gostava daquilo, comprava livros para saber como desenhar um mapa astral. Já tinha meu primeiro baralho de tarô, comprava livros sobre os anjos cabalísticos. E então, eu não era uma criança que eu também gostava de outras coisas, mas não só das outras coisas. E durante muito tempo, esse Saturno aqui na casa 3 em Escorpião fez com que eu me sentisse esquisita, que o que eu falava não era válido, que o que eu falava às vezes nem existia, me senti um patinho feio, sofri bullying também com relação à minha aparência. Não falava mais de astrologia, nunca, assim, entrei nesse assunto com as pessoas, e na verdade não foi aos 25 anos, mas foi aos 28 anos, mas foi aos 28, com toda certeza, a astrologia passou a ser uma ferramenta diária minha de desenvolvimento. Não só a astrologia, como a numerologia, a radiestesia e outras técnicas, tá? Aliás, bem antes dos 28. Mas com 28 aquilo se consolidou na minha vida. Porém, aos 35 somente que a astrologia, né, e esse Saturno, que era uma pedra no meu caminho, se transformou na minha grande mudança, virada e ascensão, quando eu me assumi astróloga e comecei a atender de brincadeira um pouquinho antes, e aí depois vieram os atendimentos profissionais. Então, quando a gente vir Saturno no mapa, a gente vai entender que tem um grande potencial ali para ser trabalhado, tá? E que a gente tem que dar atenção às dificuldades que Saturno traz. Nós vivemos até 3 retornos de Saturno na nossa vida. Entre os 28 e 30, entre os 58 e 60 e por volta dos 90 anos. Ui, desculpa. Ok? Então, este é o planeta que tinha a conotação da morte. Hoje em dia, né, na verdade, há quase 100 anos, com a descoberta de Plutão, ele vem... Agora foi, hein, gente? Acho que falei alguma coisa aqui que me sinalizou o perigo. Agora eu não paro de espirrar. Ele representa o amadurecimento, muitas vezes a escassez e a dificuldade, mas com certeza o amadurecimento, o crescimento e uma grande possibilidade para quem sabe usar a força de Saturno de transformação e ascensão na vida. Ok? Vamos lá. Obrigada, Paty. Dentro da medicina germânica, esse sintoma aqui é quando a gente fareja o perigo. E eu falei sobre algo que durante muito tempo foi uma ameaça para mim, né? Então é natural que eu comece a espirrar. O meu cérebro entendeu aqui. Vamos lá, depois de Saturno nós temos o quê? Nós temos Urano. Olha só. Mais um planetinha com anéis. Gente, Urano, ele tem os anéis, mas vocês percebem como é diferente, ó? Saturno tem várias camadas de anéis, né? Os anéis maiores. E Urano não. É um anel único aqui e mais fininho. E muitas vezes, fotografias de Urano de telescópios muito potentes, às vezes não pegam esse anel, né? Eles mostram só o planeta azul. Urano, ele tem algumas peculiaridades, tá bom? Uma coisa que faltou eu falar aqui. Saturno é o regente de Capricórnio e de Aquário na astrologia clássica, ok? Na astrologia moderna, Urano é o regente de Aquário. Aquário é um signo, espero que tenha muitos aquarianos aqui, ascendente Lua em Aquário, familiares de aquarianos. Aquário é um signo de questionamento, de dúvida, de mudança, de tecnologia, de inovação. E Urano é um planeta que ele não gira, ele rola. Ele é deitadinho assim. Então, quando ele tá girando, ele gira assim, ó. Opa, apagou aqui minha luz, peraí.
Já volto. Urano é o planeta... Vamos lá. Falhas técnicas, gente, desculpa. Ele fica deitadinho. Os outros planetas, eles são retinhos assim e eles giram. Urano, ele tá assim no nosso sistema solar. Então, ele rola, ele não gira normalmente. Ele tem uma órbita completamente diferente dos outros planetas. E ele é um planeta que fala sobre mudanças repentinas, rupturas, transformações. Urano fala sobre questionamento, dúvida, insatisfação, tecnologia, desenvolvimento, amigos. Onde a gente tem Urano, os planetas transgeracionais, eles trazem uma questão de difícil compreensão, tá? Vou deixar isso bem claro para vocês. Normalmente são planetas que os astrólogos, quando vão falar, trazem as atribuições mais difíceis desses planetas. Mas os 3 planetas transgeracionais, eles têm um potencial mágico, mas muito sutil, de um poder muito grande que a gente pode desenvolver. Só que assim, isso é para 5% das pessoas. 95% das pessoas usa mal o poder desses 3 planetas. Por um lado mais corriqueiro que a gente vê por aí na astrologia, onde a gente tem Urano, a casa onde a gente tem Urano, é uma casa onde a gente tem instabilidades, mudanças, questionamentos, dificuldades em manter a rotina. É uma casa onde a gente vai ter muita bagunça, no sentido de não conseguir colocar ordem, ou uma energia meio caótica, dependendo da casa onde tiver. É um lugar onde a gente vive algumas instabilidades. Por um ponto otimista, Urano, ele traz um poder paranormal na casa onde ele está ou fazendo os aspectos que ele faz. Ele traz uma autenticidade, uma originalidade, um poder de conexão telepático com a realização daquela casa. Então, se você tem Urano na casa 5, por exemplo, você pode ter uma aparência muito diferente, sei lá, tingir o cabelo de roxo, ser meio punk nas ideias, ter um quê meio revoltado de expressar a sua criatividade, uma energia um pouco caótica, até às vezes de autodestruição, então se envolvendo em relacionamentos muito difíceis, que te machucam. Você pode ter filhos meio que sem programar, assim como Plutão na casa 5. São pessoas que às vezes não estão em um relacionamento sério, engravidam sem querer. Agora, Urano na casa 5 de um lado positivo, eu não vou falar de todos, tá? Eu só tô dando aqui um exemplo. Ele vai te trazer um charme, um poder de conquista, de sedução, uma forma de você se conectar com os seus filhos telepaticamente, uma pessoa com carisma, com um perfil muito original, cativante e que pode usar isso a seu favor. Então, Urano, ele traz essa energia caótica, mas a gente entendendo a posição onde ele está e quais são as peculiaridades dessa casa, dessa posição e dos aspectos que Urano faz no seu mapa, você pode descobrir um potencial extraordinário, extraterrestre, aonde você tem Urano. E aí a gente vai para Netuno. Netuno é o planeta feito de gás. Ele é todinho feito de gás. E ele traz a simbologia de uma névoa que encobre a nossa visão na área onde ele está no nosso mapa astral natal. É o regente moderno de Peixes. Peixes traz aquela energia de fé, de sacrifício, de mudanças, de inconstâncias, né? De sensibilidade. Então, onde a gente tem Netuno no nosso mapa, a gente fala de uma sensibilidade extra, de uma conexão espiritual com aquela casa e os temas daquela casa. Então, a pessoa que tem um Netuno na casa 4, provavelmente teve um pai que ajudou a desenvolver a fé, as crenças,
uma pessoa muito conectada com a família, que valoriza muito a família, que se sacrifica muito pela família, que se doa muito pela família, que tem um sonho de formar família. A gente também tem sonhos dentro de Netuno. Agora, ele também tem uma conotação mais difícil, que está ligada a gente não enxergar a verdade dentro daquela área onde está Netuno. Como que a gente não enxerga a verdade? Uma pessoa que tem Netuno na casa 7 pode se sacrificar demais pelos relacionamentos, casamentos e sociedades. Pode ser uma pessoa que não enxerga que está sendo enganado por um parceiro, uma parceira, um sócio, que acredita fielmente em todos, se sacrifica muito para agradar as pessoas, mas acaba se esvaziando. Então, Netuno ele é um ponto de atenção para aprimoramento emocional no nosso mapa e para que a gente tire uma venda nos nossos olhos e enxergue com realismo aquilo que está acontecendo naquela área, tá? Então, assim, um Netuno em oposição a Mercúrio no seu mapa, você pode ser uma pessoa muito confusa, você pode não enxergar a realidade, você pode ser uma pessoa com uma tendência a vícios, escapes, a pensamentos de dispersão, uma pessoa que foge muito da realidade. Então, é um planeta que traz um crescimento. Quando a gente olha para esse Netuno, ele traz um crescimento muito forte, emocional e espiritual, tá? E ele traz muito da nossa fé. Então, é o planeta que rege a casa 12. A casa 12 é a casa da cruz de Jesus Cristo. Então, as dores que a gente carrega, né, as cruzes que estão nas nossas costas, o peso de algumas coisas que a gente leva em prol de um bem maior, também está aqui dentro de Netuno. E aí a gente vai para Plutão. Plutão, que é aquela coisa, olha que pequenininho, gente. Plutão, que é aquela coisa, não sei se é planeta, não sei se não é, foi rebaixado a planeta não, como é que é? Para astrologia nada mudou, ok? A NASA pode classificar Plutão do jeito que ela quiser, que pra gente vai continuar sendo o planeta do inconsciente, o último planeta do nosso sistema, o mais distante do Sol, ou seja, o que tem menos luz e menos calor, e ele é o regente moderno do signo de Escorpião. Plutão é o planeta da morte, da transformação, porque ele traz os nossos renascimentos, ele traz aquela energia de fênix, da gente tirar forças que a gente nem sabe de onde para renascer. Numa conotação mais negativa, que é o que mais espalham por aí de Plutão, a gente vê esse planeta sendo posto como uma área, a casa onde ele está, uma área de dor, uma área de aprisionamentos, uma área de vícios, uma área onde a gente não consegue sair de padrões repetitivos, nocivos, onde a gente vive altos e baixos, perdas e ganhos, então nunca tá muito bom. Realmente, ele traz tudo isso para as pessoas inconscientes. Então, até que a gente adquira consciência do nosso mapa, de quem a gente é e dos pontos onde a gente precisa ter atenção, toda essa parte mais dolorida de todos os signos, exceto de Júpiter e de Vênus, que não tem essa conotação, ela realmente existe. Mas quando a gente toma consciência daquele ponto, do que precisa ser visto, do que precisa ser aprimorado, todos os planetas vão te trazer um olhar para frente de aprimoramento. E Plutão, ele traz uma força fora do normal de fazer as coisas magicamente acontecer. Onde eu coloco Plutão, onde ele está no meu mapa e a forma como eu me conecto com ele, eu faço mágica, eu faço aparecer o que quer que seja. Então, se eu tenho um Plutão em casas de dinheiro, tipo as casas 2 e 8, eu vou ter crises financeiras, crises emocionais, eu vou viver em altos e baixos, eu posso ser roubada, assim, roubada no sentido não de assalto na rua, mas alguém que vai e leva todo o meu dinheiro do banco, um sócio que me dá um golpe. Mas quando eu adquiro consciência desse Plutão nas casas do dinheiro, eu faço o dinheiro acontecer, haja o que houver. É só eu pensar, mentalizar, me conectar psicoespiritualmente com essa energia, que a inspiração para as coisas vai vir.
Então, Plutão na casa 3, que é a casa da comunicação, é o Plutão de muitos autores célebres de livros, conhecidos mundialmente, renomados, premiados. Agora, para quem tem um Plutão de casa 3 e já não nasce, né, já maduro, usando melhor o seu potencial, ou não se desenvolve ao longo da vida, vão ser pessoas que vão ter uma comunicação extremamente agressiva, vai arrumar briga com família, com irmãos, com primos, com amigos, vai ser uma pessoa com pensamentos muito negativos, muito pessimistas. Então a gente consegue reverter. Confesso que concordo que para usar a energia positiva de Urano, Netuno e Plutão, não basta só querer. Tem que estar disposto a fazer essa transformação, porque a gente nasce com um comportamento meio que já ali encaixado para usar mal esses planetas, tá? Mas o potencial que eles trazem, os geracionais e os transgeracionais, é imenso, é imenso. São os planetas que eu sempre uso para tirar os meus clientes de lugares incômodos, difíceis. São os que eu chamo de as ferramentas de transformação que a gente tem na nossa vida, ok? Perguntas. Perguntaram se a live vai ficar gravada. Ela fica no YouTube. Ela deve entrar entre amanhã e quinta-feira lá no YouTube do ITK, ok? Não temos dúvidas aqui. Se alguém quiser fazer perguntas, mande, ok? Que eu vou falar então um pouquinho, enquanto talvez cheguem aí as perguntas, sobre a nossa semana astrológica, o nosso céu astrológico, que vai até o dia 3 de novembro. Olha só, 1º de novembro, sexta-feira, nós temos a lua nova em Escorpião, aos 9 graus de Escorpião. Escorpião é regido por Plutão e é o signo da transformação, do renascimento, da coragem, do enfrentamento, das buscas, da persistência. Então, a casa onde você recebe a energia de Escorpião, você está recebendo uma possibilidade de renascimento. Um projeto que não deu certo ligado àquela área da vida, alguma coisa que não está andando, alguma coisa que precisa da sua atenção, uma mudança de planos, você vai ter esta chance essa semana, durante toda a lunação, aí pelas próximas 4 semanas. Não sei em qual casa está o meu Plutão. Vai no meu perfil, entra na aba de Reels e tem ali fixado um vídeo onde eu explico como você vai achar isso no seu mapa astral natal, ok? Para facilitar a sua vida, porque realmente não é fácil, não é todo mundo que sabe. Porém, até a lua nova, nós estamos saindo de uma energia de lua minguante e com aspectos não tão fluentes no céu. Nós temos uma quadratura de Vênus com Saturno ativa no céu, que é um aspecto de 90 graus. As quadraturas trazem desafios, alguns atrasos. Vênus e Saturno são planetas que falam do nosso dinheiro, do nosso trabalho, da nossa carreira. E Vênus, ela também traz a conotação de satisfação, de realização, de conquista, de brilho. Nessa quadratura, o que é que a gente vê? A gente vê nessa semana, sabe, o dinheiro que precisa entrar e que não entra, aquele projeto que precisa sair, aquela reunião para finalizar um cliente, tá tudo mais demorado. Isso segue aí pelos próximos 10 dias, essa energia, então não se aflija. Saturno pede consistência, então continue fazendo, continue insistindo, continue tentando, ok? Mas essa semana as coisas podem ficar um pouco mais tensas. Nós temos a oposição de Mercúrio com Urano, que eu dei aqui um exemplo, ela está ativa no céu. Nós tivemos recentemente a oposição de Vênus com Urano, que há uns 15 dias trouxe uns choques na relação. É como se dentro de casamentos e sociedades, namoros, as pessoas estivessem se desencontrando. Eu tô indo com uma energia, o meu parceiro, minha parceira, meu sócio tá vindo com outra, e aí possibilita briga, possibilita discussão. Mercúrio é o planeta que rege a nossa comunicação e intelecto, em oposição a Urano, que é um planeta de choque, de revolta, de questionamento. As nossas conversas, qualquer DR, qualquer conversa de acerto, não é bem-vinda nessa semana, ok?
a gente tá meio resistente, a gente meio que, ai, será? Não tô afim. A gente fica muito honesto com relação a coisas que não são legais. Isso acabou de acontecer comigo. Veio uma pessoa atrás de mim no Instagram querendo marcar uma reunião para me apresentar algum serviço que ela pode me oferecer. Ai, vamos lá, vamos conversar. E eu já falei assim, não quero conversar, não é o tipo de serviço que eu tô buscando. Mas a pessoa tava muito entusiasmada, assim, tentando me convencer da reunião. E eu assim, olha, contra a minha vontade, eu vou marcar essa reunião com você. Então, Mercúrio com Urano é exatamente isso. Só que eu tô numa boa com a pessoa. Eu tô tranquila, eu já sei que esse aspecto tá no céu me influenciando. Então eu não vou estourar e vou falar, cara, eu já falei que não. Mas isso pode acontecer. Então, assim, não discuta no trânsito, não discuta em casa. Se alguém te irritar muito essa semana, ó, manda um beijo, se afasta, tá bom? Não é hora para você entrar em embates. Alguns acordos podem ser desfeitos, alguém que já te deu a palavra de algo pode voltar atrás, podem ter mudanças nos planos. Se você vai viajar, pegar avião, pegar algum transporte com hora marcada, cuidado com atrasos, com documentação, fique atento a isso. Porém, o que é muito bom, porque o Urano não é só ruim, como eu acabei de explicar para vocês. Muito bom para achar saídas originais. Se você está emperrado em algum processo, em alguma ideia, em algum projeto, ouça a sua intuição, se silencie, medita, entre em contato com a natureza, caminha pela cidade, faça coisas diferentes daquilo que você costuma fazer e ouça a sua intuição, que você vai receber mensagens intuitivas, inspirações e aspirações para que você faça saídas originais para processos que estão emperrados. Já que Vênus e Saturno emperram um pouco as coisas, use Mercúrio e Urano para fazer uma mudança. E nós temos também um aspecto fluente de Marte com Netuno. Marte é motivação, é coragem, é iniciativa. E Netuno é aspiração. Então a gente também, nessa de meditar, de se conectar, de se silenciar, a gente pode fazer downloads, como eu costumo falar, na nossa mente, do universo, de questões que nos motivem e nos deem uma causa para lutar. A gente pode se conectar muito mais fácil com o nosso propósito, com a nossa vontade interior, assim, com o nosso guerreiro poético interior. Então, se você tem alguma coisa que você precisa correr atrás e precisa daquela motivação aspiracional, essa semana está muito favorável para isso. Nós estamos saindo de uma semana de quadratura de Sol com Plutão, Sol a nossa razão, Plutão o nosso inconsciente. Então estamos vindo aí de oposição de Vênus com Urano, Sol em quadratura com Plutão. Plutão está em oposição a Marte no céu, esse é um aspecto que já está vigente há algum tempo e vai ficar exato muito em breve. Então, cuidado no trânsito, cuidado com brigas, cuidado com choques, explosões, eletricidade, cuidado com objetos pérfuro-cortantes, tá bom? Cuidado com corda que a gente dá para briga que já devia nem ter começado. Também estamos nessa energia. Então estamos numa energia mais tensa, sim, com alguns aspectos como Marte e Netuno em bom aspecto que nos ajudam, tá? Mas digamos que a energia tensa está um pouquinho mais forte do que a energia fluente nesta semana. Se Deus quiser, volto segunda-feira às 18h30 aqui no ITK com mais astrologia na prática e com boas novas para vocês. Antes de terminar respondendo o que é uma conjunção. Conjunção é um aspecto entre dois planetas. Então aqui a gente tem Netuno e Júpiter. Quando eles estão em conjunção, eles estão no mesmo grau, eles estão coladinhos. Quando eles estão em oposição, eles estão a 180 graus. Quando eles estão em quadratura, eles estão a 90 graus. Ok? Quando eles estão em sexto, aí a gente tem sexto, a gente tem trígono, que são outras distâncias, ok? Entre os planetas. Então, conjunção, os dois estão a 9 graus de Escorpião. É isso aqui, conjunção. Espero ter respondido aí a sua questão. Boa semana para vocês.
Fiquem em paz, meditem bastante. Daqui a pouquinho a gente tem meditação aqui. Conectem-se com a sua força interior, a sua guiança, a sua espiritualidade, porque a gente vai precisar dessa energia para transpor alguns obstáculos nessa semana, ok? Encarem com otimismo, tá? Tudo passa, inclusive esses trânsitos. Obrigada pela companhia de vocês. Nos vemos segunda-feira às 18h30 no Astrologia na Prática. Beijo e até lá!